50% de chance de vir para cá. Então, isso é o que a gente chama de segregação igual, que foi um dos princípios, o princípio que determinou, né, a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei, ela é regrada pelo princípio da segregação igual com o princípio da dominância. Né? E esse princípio da dominância está associado à autossuficiência que eu acabei de falar para vocês. Só fixando, à medida que eu tenho a presença desses alelos, então o indivíduo ele tem a possibilidade de ser um indivíduo homozigoto para o alelo azão, ele tem a possibilidade de ser um indivíduo homozigoto para o alelo azinho, e ele tem a possibilidade de ser um indivíduo heterozigoto. Né? No caso do princípio da dominância, nós sabemos que esses dois aqui, eles apresentam o mesmo fenótipo, porque a presença do alelo azão, ela é dita haplosuficiente. Haplosuficiente. Ok? Então, quando o Mendel fez lá o cruzamento, o que é que ele fez? Ele fez o cruzamento na sua primeira lei, levando em consideração a presença de uma característica. Então, ele fez o cruzamento entre indivíduos que apresentavam-se homozigotos para a característica, né? Então, vamos supor a cor da semente. Na cor da semente, eu tinha lá semente verde e semente amarela. Então, ele pegou indivíduos homozigóticos para sementes amarelas, fez o cruzamento com indivíduos, né, homozigóticos para sementes verdes. Isso aqui ele chamou de uma geração parental. Essa geração parental, o indivíduo sendo homozigoto, ele forma um único tipo de gameta, e a união desses gametas leva a uma geração F1. E essa geração F1 era 100% formada por indivíduos heterozigóticos, né, que apresentava lá a semente amarela. A partir, então, da F1, ele deixou ocorrer o que nós chamamos de autofecundação, no caso das ervilhas, e essa autofecundação está diretamente associada à segregação, né, uma vez que agora esse indivíduo, eu vou colocar aqui do lado, ele tem a possibilidade de formar gametas com constituições genéticas diferentes. Então, ele pode formar gametas azão, gametas azinho. E essa formação é justamente essa divisão, essa segregação igual, onde vocês estão vendo que a partir da sua constituição, azão, azinho, eu tenho a chance de 50% desse cromossomo ir para um gameta e 50% dele ir para outro gameta. À medida que isso acontece, se eu tenho um mecanismo de autofecundação, eu tenho lá a formação do nosso quadrado de Punnett, né, onde vocês observam a formação de indivíduos que são homozigóticos e heterozigóticos na nossa proporção de 3:1 de semente amarelas e de semente verdes, levando em consideração que o indivíduo homozigoto e heterozigoto apresenta a mesma característica por existir a autossuficiência ou o princípio da dominância. Tranquilo? Todo mundo consegue entender o que é essa segregação aqui, baseado nesse quadradinho? Perfeito. Então, eu tenho o princípio da segregação, posteriormente que ocorre essa separação de cromossomos homólogos,
nós temos a separação das cromátides irmãs, né, levando à formação desse tipo de gameto. Tá? Então, esse é o princípio básico da primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ao invés de ele trabalhar com o estudo da herança de uma única característica, ele leva em consideração o estudo da herança de duas características. Óbvio que estando estes genes localizados em cromossomos diferentes, ou seja, em pares de homólogos diferentes. Então, observem aqui que eu tenho agora um par de homólogos que apresentam o gene A. Então, vamos supor que esse gene continue sendo o gene que é responsável pela cor da semente. E agora ele está avaliando do gene B. E vamos levar em consideração que esse gene B esteja responsável, esteja associado, né, à textura da semente da ervilha. Então, a pergunta do Mendel era: será que a herança desta característica, da cor da semente, será que ela interfere na característica da textura da semente e vice-versa? Né? Então, o que é que ele fez? Ele avaliou como é que ocorria a transmissão destas. E, para a surpresa dele, e pelo fato desses cromossomos, desses genes estarem localizados em cromossomos diferentes, ele observou que não. Né? Então, que os cromossomos eles se distribuem de forma independente, caracterizando, então, a segunda lei de Mendel. Mas o que seria essa distribuição? Se a gente for pensar aqui, esse indivíduo, ele se mostra como azão, azinho, bezão, bezinho. Esse indivíduo, ele é um indivíduo homozigoto ou ele é um indivíduo heterozigoto? Ele é heterozigoto. Oi? Ele é heterozigoto. Ele é heterozigoto. Então, é um indivíduo heterozigoto, onde vocês estão visualizando, neste caso, mais uma vez o princípio da meiose. Na meiose 1, eu tenho aqui a separação de homólogos, né? Onde a gente tem, para uma célula, eu tenho o alelo azão, então este cromossomo, que veio juntamente com o alelo bezão para a mesma célula. E vice-versa, né? Vocês estão vendo aqui o alelo azinho sendo segregado juntamente com o alelo bezinho para a outra célula. A minha pergunta é: vocês acham que essa configuração do alelo azão e bezão vir para essas células é obrigatória? Ou nós temos a probabilidade desse alelo azão ser herdado por esse bezinho seria igual a essa? Professora, por favor, repita a pergunta. Repito. Vocês acham, de acordo com o que está visualizado aqui, vocês estão vendo que o alelo azão, né, ele foi segregado, ele foi herdado junto com o alelo bezão. E o azinho com o alelo bezinho. Certo? A pergunta é: essa configuração de azão ser herdado com bezão e azinho com bezinho é obrigatória? Ou essa configuração tem a mesma probabilidade de ocorrer na situação seguinte: se eu tivesse azão aqui, e ao invés de ser bezão, ser bezinho. Ao invés de ser bezinho aqui, ser bezão. Nesse caso, a gente teria que fazer aquela tabela de probabilidade que A gente pode. melhor era 3 para 1. A gente pode fazer. E aí, o que é que a gente tem? Vamos lá. Então, agora eu estou levando em consideração duas características, né? Então, na segunda lei de Mendel, eu não tenho mais o cruzamento monohíbrido. Eu tenho o cruzamento dito de híbrido. Então, a gente tem lá o gene A,
onde vocês estão vendo o alelo azão e o alelo azinho, né? A gente tem o gene B, onde vocês estão vendo Bzão e Bzinho. Então, o que é que o Mendel fez? Fez o cruzamento entre indivíduos homozigóticos para ambas as características. Representando, então, a nossa geração parental. Ok? Então, esse indivíduo, por ser homozigoto, ele forma um único tipo de gameta, onde eu tenho lá a presença de uma cópia do azão, do cromossomo com azão, a outra cópia do outro cromossomo com o Bzão. Tudo bem? Mesma linha de raciocínio para cá. Tá? Então, se aqui fosse azão, azão, Bzão, Bzão, eu só ia ter a separação azão, Bzão, azão, Bzão. Se aqui fosse azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, eu só poderia formar gametas azinho, Bzinho, como aqui está visualizado. Então, a partir desse cruzamento, ele obteve a F1, onde os indivíduos eles eram heterozigóticos, né? Que é justamente essa configuração aqui que nós temos. A partir da F1, Mendel deixou ocorrer a autofecundação, e aí esse indivíduo forma gametas, que é essa expressão aqui. E quais são as gametas possíveis que ele formaria? Que tipo de gameta esse indivíduo ele pode gerar? Azão, Bzão. Azão, Bzão. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Bzinho. Bzão, Azinho. O Azinho, Bzão. E Azão, Bzinho. E Azinho, Bzinho. Correto? E aí, através do, mais uma vez, né, do quadrado de Punnett, se é uma autofecundação, a gente tem lá aquela configuração onde nós temos 19 combinações possíveis que resultam na nossa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Estão lembrados disso, né? Que constitui a segunda lei de Mendel. Certo? À medida que vocês me dizem que esse indivíduo, deixa eu botar, que vocês estão me dizendo que esse indivíduo, eles podem formar esses gametas, esses tipos de gameta, eu vou voltar à minha pergunta. Vocês acham que essa segregação de azão, Bzão para cá e azinho, Bzinho para cá é obrigatória? Não. Não. Né? Na verdade, o que pode acontecer é azão ser herdado com Bzão, azinho ser herdado com Bzinho, e pode acontecer de azão ser herdado com Bzinho e azinho ser herdado com Bzão. Concorda comigo? Como vocês estão visualizando aqui. Então, o que é que a gente observa com isso? Que o processo de segregação, o processo de distribuição dos nossos cromossomos homólogos, ou desses pares de cromossomos não homólogos, ele independe um do outro.
Então, não obrigatoriamente o que é azão tem que ser dado com bezão. Azão pode ser dado com bezinho, ok? Azinho pode ser dado com bezinho, mas também pode ser dado com bezão. Por quê? Porque além dessa segregação igual, que é a separação de homólogos, eles são cromossomos diferentes. Como eu tenho genes localizados em cromossomos diferentes, a herança deles independe uma da outra. Por isso, foi postulado o princípio da distribuição independente, constituindo, então, a segunda lei de Mendel, que trata-se de duas características, ou a herança de duas características sendo avaliadas. Tudo bem? Tudo, professor. Perfeito. Dessa forma, né, a primeira e a segunda lei de Mendel, vocês sabem que elas regem até hoje, né, o princípio da herança, o princípio da hereditariedade, e esse princípio de hereditariedade baseado nessas duas leis, na verdade, ela foi confirmada ainda com a terceira teoria que eu acho de extrema importância para a gente avaliar a herança, né, que é a chamada teoria cromossômica da hereditariedade. A teoria cromossômica da hereditariedade, ela foi postulada, né, pelo Thomas Morgan, onde ele avaliou a presença de genes e na verdade, a localização desses genes. Então, como é que ele avaliou isso? Através de um estudo que ele fez com Drosophila, onde ele determinou que os genes estavam localizados ao longo dos cromossomos. Então, a teoria cromossômica da hereditariedade, ela afirma isso. Os genes estão localizados ao longo dos cromossomos. E essa afirmação da teoria cromossômica da hereditariedade foi a primeira evidência de que o comportamento meiótico dos cromossomos é a base para os princípios da segregação e distribuição independente de Mendel. Então, quando eu falo para vocês em termos de herança, eu estou dizendo que a primeira lei de Mendel, né, que é a lei da segregação igual, que é a segunda lei de Mendel, que é a lei da distribuição independente, e a teoria cromossômica da hereditariedade, são as três leis que regem a hereditariedade e que, em conjunto, permitiram a gente identificar que, durante o processo meiótico, então, o comportamento dos cromossomos, né, durante a meiose, é responsável, então, pelo processo, todo o processo de herança, todo o processo de segregação e distribuição independente que foi postulado pelo Mendel. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar essas três coisas juntas? Sim, pronto. Maravilha. Então, falando em comportamento meiótico, né? Então, quando é que a gente observa a meiose? Então, quando é que acontece a meiose em humanos? A meiose ela é responsável pela formação dos gametas, né? Então, a gente tem lá que em mulheres, indivíduos de sexo feminino, essa formação ela se dá através do processo de oogênese, enquanto que nos homens se dá através do processo de espermatogênese. E vocês já conhecem algumas diferenças existentes entre elas. Por favor, me citem algumas. Repete a pergunta, por favor. Diferenças entre a oogênese e a espermatogênese. Uma das diferenças é que na oogênese, nós mulheres já vamos nascer com algumas oogônias, né? Com todas as oogônias, e elas vão Na se verdade, desenvolver. nascemos com todas as oogônias. E elas vão se desenvolver durante a puberdade, né? Que elas vão... Na verdade, nós já nascemos, né, com todas as células que serão necessárias para o desenvolvimento, né, e a liberação dos ovócitos. Então, o que acontece nas mulheres?
as células, elas permanecem em um estado, né, que seria mais ou menos um estado de G0, que é chamado, na verdade, de dictiótono. Dictiótono é um diplóteno, um tipo de diplóteno. Vocês lembram o que é diplóteno? Não, eu não lembro. Vamos lá. A nossa meiose 1, né? Ela é subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Só que a prófase em si, ela apresenta partes subfases, né? Que seria lá o leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Então, o que acontece com as mulheres? As células, ou na verdade, a ovogônia, ela se diferencia em ovócito primário, só que esse ovócito, ele permanece estacionado em meiose nesta fase de dictiótono. Então, ela não completa o processo de divisão. Esse processo de divisão, ele só é completado à medida que vai ocorrendo a fase da puberdade. Então, você começa a liberar esse ovócito primário. O que é liberar? É permitir com que essa meiose ela seja completada para poder formar o ovócito secundário. E aí, esse ovócito secundário, ele só se transforma em óvulo, né? Caso, né, seja fecundado, ok? Então, as mulheres, elas já nascem, né, com todas essas células que serão utilizadas no seu período reprodutivo. E essas células, elas estão estacionadas em dictiótono, ou seja, elas estão em meiose 1 incompleta. Nos homens, não. Nós sabemos que ocorre a formação, né, dos espermatozoides ao longo de toda a vida, né? Então, a gente tem lá que a espermatogônia sofre diferentes ciclos de divisões mitóticas, forma um espermatócito primário. Esse espermatócito primário sofre meiose 1, leva à formação do espermatócito secundário, que sofre meiose 2, para poder gerar as espermátides, né, que se diferenciam em espermatozoides. E aí já entra uma outra diferença, que durante a espermatogênese, a partir de uma espermatogônia, eu dou origem a 4 espermatozoides. Já aqui não. A partir da nossa ovogônia, a gente dá origem a um ovócito e 3 corpos polares. Estão lembrados disso? Sim. Então, de qualquer forma, né, se a gente for comparar, então, qual é o resultado da oogênese e qual é o resultado da espermatogênese? A formação dos gametas. E esses gametas, nada mais, nada menos, são aqueles que são responsáveis pelo que nós chamamos de reprodução sexuada. Né? Então, o que é o mecanismo de reprodução sexual? Eu tenho lá um procedimento, um processo, né, um mecanismo, que permite que o conjunto de genes de um indivíduo ou de uma população, podemos também levar para esse nível, ele seja combinado, ou seja, ele seja recombinado a cada nova geração. E, devido a esse processo de recombinação, nós temos a formação de descendentes que são geneticamente diferentes dos seus genitores. Esse processo de recombinação é também conhecido como o quê? Qual é o outro nome que nós damos a esse processo de recombinação? Que acontece durante a meiose? Não. Crossing.
crossing over, né? Lembram lá do crossing over? Que leva à recombinação da informação genética. E aí, então, eu tenho formação de descendentes que são diferentes. Né? Gera variabilidade genética. Então, o que eu quero dizer com isso é que, geralmente, os indivíduos que apresentam esse tipo de reprodução, né, que é o nosso caso, nós temos a formação, uma alternância, na verdade, de fases, né, onde nós temos, em algum momento, células que são haploides e células que são diploides. Então, os gametas haploides são gerados através da meiose, né? Ao serem unificados, ao serem fertilizados, levam à formação de indivíduos que são diploides mediante a fusão dos gametas. E aí, esse processo de união desses gametas, no caso, é chamado, leva à diferenciação sexual, principalmente naquelas espécies que apresentam o que nós chamamos de sistema de reprodução dioico ou sexos separados. Então, focando aqui na disciplina como genética humana, né, então nós temos lá que nós apresentamos esse tipo de sistema de reprodução. E o sistema de reprodução dioico, essa diferenciação sexual, ou seja, o dimorfismo sexual, ele pode ser determinado, né, pela genética em si, só que nós sabemos que essa genética, no caso da espécie humana, né, está atrelada à presença dos chamados cromossomos sexuais. Tá? Porém, existem outros organismos, né, que apresentam esse sistema de reprodução dioico, em que o dimorfismo, ou a diferenciação sexual, por exemplo, pode ser decorrente de fatores ambientais. Ok? Então, o dimorfismo sexual, ele tem como principal fonte, né, de diferenciação a informação genética, e essa informação genética ela pode sofrer influência ambiental e pode simplesmente ter o seu funcionamento, né, o seu mecanismo de expressão gênica, de genes que estão localizados nos cromossomos sexuais, levando à diferenciação. Tranquilo? Posso continuar? Pode, professora. Pode. Em termos de meio ambiente, nós sabemos que, por exemplo, a temperatura ela é um dos fatores que pode levar a um dimorfismo sexual. E são só em termos de curiosidade para vocês, né? Por exemplo, nos répteis, né, quando a gente tem uma fecundação, né, de ovos acima de 31 graus, na espécie Ardamangama, que é um lagarto, eu tenho a diferenciação em macho. Quando a incubação acontece entre 24 e 26 graus, se diferencia em fêmea. Né? Já nas tartarugas, acontece o contrário. Né? Se ocorre uma incubação acima de 31 graus, diferencia em fêmea. Se tiver uma incubação de 24 a 26, se diferencia em macho. Então, mostrando aqui que a temperatura, ela influencia totalmente no nosso dimorfismo sexual, ou no dimorfismo sexual dessas espécies. Tá? Mas focando no nosso tema de estudo, né, a determinação sexual em humanos, ela ocorre, né, a partir da presença dos cromossomos sexuais, né, e esses cromossomos sexuais, eles terminam constituindo o que nós chamamos de sistema sexual. No caso de humanos, chamado sistema sexual XY, né? Onde os machos, eles apresentam essa configuração. Então, a gente tem aqui, mostrando para vocês, o cromossomo X, sendo ele submetacêntrico em humanos, e o cromossomo Y, sendo ele acrocêntrico em humanos. Enquanto que as fêmeas, elas são ditas XX. Baseado nessa constituição, né, de cromossomo sexual, nós falamos que as fêmeas, elas representam
o sexo homogamético, porque ela só forma um único tipo de gameta, que significa dizer que ela só vai formar gametas contendo X, enquanto que os machos ele é dito sexo heterogamético, uma vez que ele pode formar gametas contendo X e gametas contendo o cromossomo Y. Tranquilo? Mas o que leva a essa diferenciação? Aí eu pergunto a vocês. O que é que vocês acham que determina o sexo em humanos? A presença do cromossomo Y ou a presença do conteúdo genético presente no cromossomo Y? Professora, repita, por favor. O que é que leva à diferenciação sexual em humanos? É o cromossomo Y, porque na mulher é XX e no homem é XY. Aí eu vou No caso, seria o esperma que é responsável por definir isso. Aí eu vou afunilar a minha pergunta. Você acha que é o cromossomo Y ou os genes presentes no cromossomo Y? Os genes do cromossomo Y, porque o gene é que é responsável pela expressão gênica. Pela diferenciação fenotípica, né? Então, quando a gente pensa em termos da determinação sexual, né? Então, esses cromossomos, eles apresentam uma constituição diferenciada, tá? E para ocorrer essa diferenciação, esse dimorfismo, né? Na verdade, existe a ação de um ou poucos genes envolvidos. Porém, sempre vai existir um gene principal, um gene desencadeador pela diferenciação sexual, seja de indivíduos masculinos e femininos. E esse gene, ele está localizado no alossomo, ele está localizado no cromossomo Y. Por isso que nós falamos que essa diferenciação se dá pelos genes ali presentes. E à medida que esse gene ele é expresso, né, ocorre então a expressão de outros genes que levam à diferenciação, por exemplo, das características sexuais secundárias masculinas e femininas. Em humanos, esse gene desencadeador da sexualidade, ele é chamado gene SRY, tá? O gene SRY, ele está localizado no braço curto do cromossomo Y. Qual é a função dele? À medida que esse gene ele é expresso, ele produz o que nós chamamos de TDF, ou fator determinante testicular. O TDF, ele atua diretamente na gônada embrionária, né? Então, vocês já ouviram falar que as gônadas elas são bipotenciais. Por que elas são bipotenciais? Porque elas apresentam regiões que podem se diferenciar, seja em ovário, seja em testículo, tá? Só que esse processo de diferenciação é justamente dependente da presença ou da ausência desse fator determinante testicular, que é o produto da ação do gene SRY. Então, em indivíduos do sexo masculino, né, onde a gente tem a configuração XY, então a presença desse gene vai produzir o fator determinante testicular, que por sua vez vai fazer com que a medula da gônada embrionária se diferencie em testículo. E à medida que esse testículo ele é formado, eu tenho a ação de outros genes que são responsáveis por produzir, por exemplo, os hormônios masculinos, a testosterona, e aí então eu tenho o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Tá? Já nas mulheres,
onde nós temos a configuração, o sexo cromossômico XX, eu não tenho a presença do gene SRY. A ausência desse gene faz com que o córtex da gônada embrionária se diferencie em ovário. E à medida que esse ovário ele é formado, ocorre a expressão de outros genes que levam à formação dos hormônios femininos, né, a estrógenos, por exemplo, e isso termina levando ao desenvolvimento das características secundárias femininas. Ok? Então, baseado no que eu expliquei a vocês, quem é que determina o sexo em humanos? Qual é o principal desencadeador da determinação sexual em humanos? É o gene SRY? O gene SRY, né, que está presente no braço curto do cromossomo Y. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? A partir de qual semana esse gene Segunda, vai se expressar? segunda a terceira semana do desenvolvimento. Entendi. Ok? Então, quando a gente compara o cromossomo X e Y, nós já conseguimos ver que existe diferença entre eles. Né? E essa diferença é extremamente importante. Né? Não é à toa que os cromossomos X e Y, eles não são chamados de cromossomos homólogos. Eles são conhecidos como cromossomos pseudo-homólogos. Por quê? Porque eles não têm homologia. Qual a importância disso para a manutenção da espécie? Vocês imaginam? Qual a importância do cromossomo X e Y não terem homologia, eles serem pseudo-homólogos? Não, professora, não faço ideia. O que é que a gente falou sobre os cromossomos homólogos? Que eles apresentam, né, uma constituição genética similar. Né? À medida que eles apresentam essa constituição genética similar, significa que eles vão sofrer um pareamento, e à medida que eles sofrem um pareamento, eles são passíveis de serem recombinados. Eles são passíveis de sofrer crossing over. Então, vocês acham que é interessante para a espécie, para a manutenção da espécie, que os genes que estejam localizados no cromossomo Y, eles possam vir para o cromossomo X durante uma meiose? Não, não é interessante. Não. Não é por quê? Porque nunca que então eu teria um gene localizado no cromossomo Y como determinação de sexo. Tá? No caso, se houvesse um crossing over, a expressão gênica seria anulada? Não. Pior que não. Se ocorresse uma crossing over, por exemplo, se o gene SRY estivesse aqui e ele saísse daqui, o crossover é troca de informação genética, né, entre cromossomos. E ele viesse parar o X, no X. Nós iríamos ter... Não, se ele troca, se ele sai daqui e vem para cá, isso aqui é crossover, formação de gametas. Né? Então, eu estaria separando os cromossomos. Então, eu teria um Y sem o SRY e eu teria um X com o SRY. E o que aconteceria, então, se eu tivesse um indivíduo XX, sendo que nesse X, por exemplo, eu tenho o SRY? Sei não, pronto. Seria a questão dos hermafroditas. Ó, se ele tivesse o SRY aqui, o meu córtex, ele não ia se diferenciar em ovário.
Na verdade, a minha medula iria se diferenciar em testículo. Então, eu teria um indivíduo XX com testículo. Isso é um erro. Né? Isso não seria bom para a manutenção da espécie. Então, esses cromossomos, eles, ao longo da evolução, eles foram se diferenciando em termos de constituição genética, ao ponto que eles ficassem diferentes e que eles não trocassem informações para garantir que a informação genética presente no Y fosse responsável pela determinação sexual em humanos. É como se ele permitisse que aquela informação só se mantivesse no cromossomo Y. E aí, então, se diz que então, o cromossomo Y contribui e leva à diferenciação sexual em humanos. Entenderam? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esses cromossomos, eles são chamados pseudo-homólogos, porque eles apresentam essas regiõezinhas amarelas aqui, ó. Essas regiões são as únicas regiões que têm homologia entre X e Y, ou seja, são genes que estão associados às duas gêneros, aos indivíduos de sexo masculino e feminino. E, geralmente, esses genes que estão aí presentes são genes associados ao sistema neurológico, ao desenvolvimento neurológico dos indivíduos, tá? Essas regiões são chamadas de regiões par 1 e região par 2. Par significa região pseudo-autossômica. Né? Então, ela se comporta como se fosse uma região autossômica. Ok? Então, fora isso, eles não têm homologia. Então, quando a gente compara esses dois cromossomos, nós notamos também uma grande diferença da quantidade de genes que estão presentes neles. Então, por exemplo, o cromossomo X, ele tem 1.180 genes. Já o cromossomo Y, ele tem cerca de 97 genes. Tá? Desses 97 genes, 15 não tem homologia nenhuma ao cromossomo X. Ou seja, esses genes são aqueles responsáveis pelo quê? Pela diferenciação sexual. Então, dentre eles, nós temos o SRY e temos genes que estão associados às características secundárias masculinas. Tranquilo? Então, o cromossomo X e o cromossomo Y são bem diferentes do ponto de vista de constituição genética. Certo, gente? Ok, professora. Falando um pouquinho mais desse cromossomo Y, ó, aqui a gente tem, como eu falei, a região par 1, a região par 2, e toda a outra parte do cromossomo Y é conhecida como região MSY, que é uma região chamada macho específica. Então, 95% do cromossomo Y consiste nessa região macho específica, certo? E nela, a gente tem desde regiões que nós chamamos de heterocromatina a regiões de eucromatina. Dúvidas até o momento? O que seria esse corte na região de heterocromatina embaixo? Na região... essa daí. É só uma representatividade para mostrar que o braço longo do cromossomo Y, a grande parte do braço longo do cromossomo Y, ele é rico em heterocromatina. Entendi. Tá? As outras partes é todas regiões de eucromatina. Dúvidas até o momento, gente? Não, tá. Maravilha. Nessa espécie humana, o fato desses cromossomos X e Y eles apresentarem uma constituição genética diferente
né, leva a um mecanismo chamado de mecanismo de compensação de dose. O que significa isso? Ó, falei para vocês que as mulheres, elas são XX, que cada cromossomo X tem 1.180 genes. Os homens, eles são XY, né? Então, o Y tem o X tem 1.180, enquanto que o cromossomo Y, falei que tinha 97 genes. Tá? Então, em termos de constituição, se vocês pensarem direitinho, então a mulher, ela vai ter lá, ó, nesses dois cromossomos, cerca de 2.360 genes. Tá? 1.180 no X e 1.180 no outro X. Já os homens, eu teria lá 2.277. Então, à medida que começou-se a visualizar que existia essa diferença, essa diferenciação, né, evolutivamente falando, um mecanismo de compensação de dose, ele foi, né, perpetuado na espécie. E o que é essa compensação? No caso de humanos, e nas mulheres, um cromossomo X, ele é parcialmente inativado. Tá? E essa inativação parcial se dá para ocorrer um equilíbrio em termos de dosagem gênica entre indivíduos de sexo masculino e indivíduos de sexo feminino. Ok? Compreendendo até então? Repete, Pro, essa parte aí. Para ocorrer um equilíbrio da dosagem gênica entre mulheres e homens, notem aqui que as mulheres teriam muito mais genes do que o homem. Nas mulheres, um desses cromossomos X, ele é parcialmente inativado. E esse processo de inativação leva aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa célulazinha? Leva à formação do que nós chamamos de corpúsculo de Barr. Já ouviram falar de corpúsculo de Barr? Sim. Pronto. Corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Então, o que é o corpúsculo? Nada mais é que um cromossomo X em fêmeas, em mulheres, parcialmente inativado. Tá? Aí eu pergunto a vocês. Então, eu sou a mulher tem lá, formou um zigoto, eu tenho X de origem paterna e X de origem materna. Se eu tenho uma inativação de um dos cromossomos X, como que ocorre essa inativação? Eu inativo o cromossomo paterno, eu inativo o cromossomo materno, ou inativo qualquer um dos dois? Eu acho que o paterno. Você acha que é o paterno? Sim. No caso, né, da formação do corpúsculo de Barr, essa inativação, ela se dá, na verdade, de forma aleatória. Né? Então, aqui, ó, em determinadas células, né, ocorre a inativação do X, ó, materno. Em outras células, ocorre a inativação do X paterno. Então, a inativação do cromossomo X, ela é aleatória. Ok? O fato é que, se ela é aleatória, o que é que isso vai me resultar? Eu vou ter, em determinadas células, o cromossomo X materno inativado, paterno inativado. Então, eu vou ter constituição genética diferente. Então, eu vou ter célula com uma constituição, células com outra constituição. E isso vai me formar um tecido. Tá? Então, quando nós temos em um tecido populações de células
com conteúdo genético diferente, isso aqui é chamado de mosaico ou mosaicismo. Ok? Então, o que é o mosaicismo? Populações de células com conteúdo genético diferente. Por que é diferente? Porque em determinadas células está inativado X materno. Em outras, está em X, está inativado X paterno. Tá? Essa inativação do cromossomo X, ela ganhou notoriedade porque uma cientista chamada Lyon, ela começou a visualizar que a presença de corpúsculo de Barr, então, estava associada ao quê? A essa inativação. Então, quando a gente pensa em mulheres, em situações normais, né, ela tem a inativação parcial de um cromossomo, então ela tem um corpúsculo de Barr. Isso em mulheres. No caso dos homens, que é XY, vocês acham que esse cromossomo X vai ser inativado? Acho que não. Não, ele não é inativado. Então, se ele não é inativado, significa que homens não possuem, Corpúsculo. em condições normais, corpúsculo de Barr. Então, o corpúsculo de Barr, ele começou a ser utilizado para diagnóstico de sexo cromossômico. Então, para se determinar se o indivíduo é de sexo feminino ou de sexo masculino. Tá? Porque as mulheres apresentam um e os homens não apresentam. Mas aí eu pergunto a vocês, mas em outras situações? Né? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada síndrome de Turner? A síndrome de Turner é uma síndrome que acomete mulheres e o cariótipo da pessoa é 2N igual a 45 cromossomos ao invés de 46 X0. Ou seja, ela só tem um cromossomo X. Vocês acham que essas mulheres que apresentam um único cromossomo X vai inativar esse cromossomo? Não. Não. Então, se ela não vai inativar, significa que mulheres com síndrome de Turner não têm corpúsculo de Barr. Certo? Isso vai influenciar em quê? Diretamente na própria característica fenotípica do indivíduo. Notem, falei para vocês que é 2N igual a 46, né? XX é o cariótipo normal da mulher. E um desses cromossomos, ele é parcialmente inativado. Concorda? Então, tem inativação aqui, ó. Na síndrome de Turner, a mulher é 45X0, então ela não tem um cromossomo. Ela tem apenas esse X. Por que, então, que esse indivíduo que tem X e esse indivíduo que tem X? Por que que esse apresenta características da síndrome e essa daqui não apresenta? Por conta do corpúsculo? Porque meu cromossomo aqui, ó, ele é parcialmente inativado formando corpúsculo. Se ele é parcialmente inativado, então a presença dele é fundamental para que as características normais da espécie sejam observadas do ponto de vista fenotípico. A ausência dele, ó, faz com que o indivíduo tenha uma síndrome cromossômica. Ok? Ok. Ótimo. Agora vamos pensar isso aqui na síndrome de Turner.
Agora vamos pensar numa outra síndrome cromossômica. Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Klinefelter, onde o indivíduo ele tem 47 cromossomos, mas ele é X, X, Y. Então, aqui eu tenho síndrome de Klinefelter. É homem ou mulher? Homem? É homem. Tem cromossomo Y? Não é? Homem. Certo? Ah, mas ele tem 2 cromossomos X. Ele vai ter corpúsculo de Barr? Vai. Vai. Então, ele tem um corpúsculo de Barr, porque um desses cromossomos vai ser parcialmente inativado. Tá? Então, em condições anormais, homens podem ter corpúsculo de Barr. Com base nesse raciocínio, então essa Lyon aqui, ó, ela criou uma teoria onde o número de corpúsculos vai ser sempre a quantidade de cromossomo X que tem no cariótipo do indivíduo menos 1. Então, isso é uma regrinha. Né? Então, a quantidade de corpúsculo vai ser sempre a quantidade de cromossomo X menos 1. Ok? Ah, professora, isso tem alguma expressão? Isso pode me gerar uma expressão fenotípica diferenciada? Pode. Tá? Pode sim. Dúvidas? Não. Falta muito para encerrar a aula? Pode. Por isso que eu estou perguntando. Professora, eu queria saber assim, qual seria a função específica do corpúsculo de Barnes? Compensar, equilibrar a dosagem gênica entre os cromossomos sexuais de homens e mulheres. Ok. Ok? Eu vou parar a aula aqui, né? A gente vai falar de erros de determinação na próxima aula, certo? E o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu vou passar para vocês um texto. Eu vou passar para vocês